Olá, me chamo Janine Rossato, fui voluntária do projeto de iniciação científica, o qual foi intitulado Relação entre a estabilidade dinâmica e estática dos músculos lombopélvicos com a força isométrica máxima dos extensores do tronco e parâmetros de caminhada. Os autores desse trabalho foram eu, Jaline Rossato, e Carla Cristina da Silva Moraes. Fomos orientadas pelo professor Dr. Alberito Rodrigo de Carvalho, e este trabalho foi realizado no Laboratório de Biodinâmica Integrativa, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde de Cascavel. Os parâmetros da marcha são ajustados de forma que a força, o trabalho, a potência e ou o gasto energético eles sejam minimizados durante a locomoção. Assim, quando o indivíduo está caminhando em uma frequência de passada próxima àquela em que ele escolheu, ou seja, em uma velocidade autoselecionada, o custo metabólico para o transporte é menor. Mas quando em velocidades superiores à autoselecionada, há um aumento da atividade dos músculos envolvidos na propulsão do corpo, maior comprimento do passo, aumentando a atividade dos músculos que contribuem para o balanço das pernas e para o controle do tronco. Por outro lado, quando em velocidades mais baixas, há uma maior necessidade de estabilização e obtém-se menos energia elástica das unidades musculares e tendíneas. A força dos músculos lombopélvicos é um dos aspectos da estabilidade lombopélvica, que, quando diminuída, atua como um fator de risco para lesões nos membros inferiores, possivelmente causadas por alterações cinemáticas que ocorrem com a disfunção lombopélvica, suportando um modelo patomecânico de adução femoral e rotação interna do quadril com valgo do joelho durante a atividade de sustentação de peso em uma perna. No entanto, não está claro se essas alterações cinemáticas decorrentes de déficits na força estão relacionadas com a velocidade de caminhada e com a estabilidade lombopélvica. Assim, faz-se importante correlacionar essas variáveis. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi correlacionar as estabilidades dinâmicas e estáticas dos músculos profundos da região lombopélvica com as medidas de força isométrica máxima dos extensores do tronco e com parâmetros de caminhada. Este é um estudo observacional transversal que foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos. Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre esclarecido. Os voluntários eles foram selecionados de forma não probabilística e consecutiva. Eles eram não praticantes de atividades físicas sistematizadas, tinham idade entre 18 e 30 anos e foram estratificados por sexo. Foram excluídos aqueles que tinham acometimentos neurológicos e ou cognitivos, doenças cardiorrespiratórias, histórico de lesão articular e ou muscular nos últimos 6 meses. Para ambas as avaliações da estabilidade lombopélvica, o voluntário foi posicionado assim como representado na figura e a unidade pressórica de Biofeedback Stabilizer foi posicionada abaixo da coluna lombar. Na avaliação da estabilidade estática com ênfase no transverso do abdômen, foi solicitado para que o voluntário realizasse uma contração dos músculos abdominais na intenção de levar o umbigo em direção às costas. Para a estabilidade estática com ênfase nos multífidos lombares, foi solicitada a contração dessa musculatura, onde o indivíduo realizava uma hiperlordose lombar. Já para a avaliação da estabilidade dinâmica, foi solicitada a contração dos músculos abdominais associados de uma abdução seguida de uma adução do quadril. Para todos os testes, foi solicitada uma contração que durasse por pelo menos 10 segundos. Foram realizadas 3 tentativas de cada teste e para a análise estatística foi utilizada a variação da pressão realizada e a pressão de referência, que era a pressão em que
inicial do stabilizer antes de iniciar o teste. A força isométrica máxima do tronco em extensão visa quantificar a força isométrica máxima dos músculos do tronco ao realizar o movimento de extensão. O teste foi realizado assim como demonstrado na imagem, em que o voluntário realizava a extensão do tronco e mantinha pelo máximo de tempo possível. Essas medidas de força, elas foram obtidas por meio do dinamômetro de tração portátil Dinabang, que foi posicionado assim como representado na figura. A velocidade autoselecionada e a velocidade máxima de caminhada foram determinadas em um corredor de 10 metros, onde foi cronometrado o tempo para percorrer o trecho e o número de passos dados. Foram 3 tentativas no total e foi utilizada a média das 3. Para a velocidade autoselecionada, o voluntário foi convidado a caminhar no corredor em uma velocidade confortável na sua percepção. Já para o teste de velocidade máxima de caminhada, foi solicitado ao voluntário para que caminhasse o mais rápido possível sem correr. A velocidade ela foi calculada como a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto, em metros por segundo. Quanto aos resultados, a amostra foi composta por 20 voluntários, sendo 14 mulheres e 6 homens, e as estatísticas descritivas para todos os desfechos podem ser visualizados na tabela. Os valores do teste de correlação de Pearson podem ser visualizados na tabela e observou-se correlações significativas entre a estabilidade dinâmica e a estabilidade estática com ênfase nos músculos transversos do abdômen. Também entre a estabilidade dinâmica e a força isométrica máxima do tronco em extensão e entre a estabilidade estática dos multífidos lombares com a estabilidade estática dos transversos abdominais. Até o presente momento, parece não haver outros estudos que correlacionem essas variáveis em indivíduos não praticantes de atividades físicas sistematizadas. No estudo de Roth e colaboradores, eles examinaram os jogadores de futebol e utilizaram testes de força isométrica máxima de extensão de tronco e testes de resistência de força do tronco, e eles não encontraram correlações entre essas variáveis. Mais especificamente, quanto às velocidades de caminhada, quando em velocidades superiores à autoselecionada, há um aumento da atividade dos músculos envolvidos na propulsão do corpo para frente e um maior comprimento do passo, aumentando a atividade dos músculos que contribuem para os balanços das pernas e aqueles que contribuem também para o controle do tronco. No entanto, não foram encontradas correlações significativas entre as estabilidades estáticas e dinâmicas dos músculos lombopélvicos com a velocidade máxima ou também com a velocidade autoselecionada. Por outro lado, sugere-se que a maior necessidade de estabilização lombopélvica ela ocorra em velocidades mais baixas que a velocidade autoselecionada. Como conclusão, foram encontradas relações significativas entre estabilidade estática com ênfase no transverso do abdômen, com estabilidade estática com ênfase nos multífidos lombares e estabilidade dinâmica, bem como entre estabilidade dinâmica e força isométrica máxima do tronco em extensão. Agradecemos à UniOeste por proporcionar o projeto de iniciação científica aos alunos e ao Grupo de Estudos Reabilitação Fisioterapêutica com ênfase em Biodinâmica Integrativa. Obrigada!